pessoal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, está sendo pressionado pela oposição para acelerar a tramitação da proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de drogas. A PEC das drogas foi aprovada nesta terça-feira pelo Senado, agora seguiu para a Câmara e foi uma reação ao julgamento do Supremo que pode descriminalizar a maconha para uso pessoal. Agora, a bancada de deputados bolsonaristas e parte do Centrão aguarda um andamento rápido da PEC e aposta na aprovação da matéria também. Será? Vamos conversar sobre esse assunto em instantes com o deputado Pastor Henrique Vieira, assim que ele abrir a câmera, ele já está conectado conosco, só ainda não abriu o sinal da câmera, já vai participar. Enquanto isso ocorre, Josias, deixa eu te ouvir aqui primeiro sobre esse assunto, a PEC das drogas, né? A gente está aguardando a tramitação na Câmara, o governo tem poucas chances, né, diante da composição da Câmara. Assim, o governo já jogou a toalha nessa matéria, né, Diego? O Jacques Wagner, que lidera o governo no Senado, ele se absteve, inclusive, de fazer o encaminhamento da votação. Liberou os partidos governistas para votarem como bem entendessem, disse que era uma questão de consciência. A meu juízo, há uma certa covardia nesse posicionamento, porque, tradicionalmente, o PT, o Lula e os partidos que orbitam aí em torno do petismo e do atual presidente da República, eles sempre foram ciosos da necessidade de levar direitos humanos ao ambiente carcerário, né? E quando você admite a aprovação de uma PEC dessa sem resistências, uma emenda constitucional que terceiriza ao policial da esquina o poder para decidir quem é traficante e quem é consumidor de drogas, de tal sorte que um jovem negro na periferia de São Paulo ou num morro do Rio de Janeiro com um cigarro de maconha vai ser considerado traficante, vai em cana, e um jovem nos Jardins, em Ipanema, abordado com a mesma quantidade de droga, vai ser considerado um usuário e, portanto, não sujeito à pena de prisão. O texto aprovado no Senado reproduz uma legislação que já existia, só que enfiou isso dentro da Constituição, sem definir qual é a distinção que deve ser utilizada para diferenciar o usuário do traficante. Então, o problema se manteve do mesmo tamanho. E há, sim, um movimento na Câmara para que isso seja votado rapidamente lá. Se for a voto, não há dúvida de que será aprovado, mas não me parece haver essa pressa toda da parte do Arthur Lira. Então, houve uma reunião de líderes nesta semana, na terça-feira, e já se comentou sobre esse assunto, mas não houve decisão a respeito de pautar ou não pautar, e vai haver, na semana que vem, certamente o assunto será levado novamente à consideração do Arthur Lira. Ele é o dono da pauta, cabe a ele pautar. Mas não é, em primeiro lugar, a preocupação mais urgente do próprio Arthur Lira e também não é uma preocupação, ou deixou de ser uma preocupação do governo. O governo sabe que, no instante que for votado, ele será derrotado, né? Então, existe essa pressão na Câmara, mas não vejo o Arthur Lira tão interessado nessa matéria. Em algum momento ele vai ter que pôr para votar, e quando ele colocar para votar, vai ser aprovado. Tá certo. Daqui a pouco é claro que eu vou querer ouvir também o Sakamoto sobre esse assunto, mas agora já está conosco o deputado Pastor Henrique Vieira, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo, bom dia. E aí, o senhor já acredita que essa derrota é certa na Câmara também? E eu digo isso de maneira pragmática, né? É claro que o debate é válido, vai existir o debate, mas analisando a composição da Câmara, é uma derrota para o PT, para o PSOL, esse assunto? O senhor já considera assim? Bom dia. Bom dia, você me ouve bem? Bem, deputado? Sim. Que bom. Bem, o cenário é desfavorável, eu nem considero apenas uma derrota para nós do PSOL ou do PT, considero mesmo uma derrota para a sociedade brasileira. Um debate que está sendo feito de maneira muito superficial, muito simplória, nessa lógica punitivista e ainda no embate entre poderes ou de setores do Congresso com o STF. É muito triste, porque, na prática, essa política proibicionista
que é constitucionalizada nessa PEC é absolutamente cara, ineficiente, não reduz a demanda, não reduz a oferta, nem a circulação de drogas e monta um aparato jurídico que produz encarceramento em massa, letalidade policial e violações contínuas de direitos fundamentais, especialmente nas favelas e nas periferias. Portanto, para dialogar com o grande público, não se trata de romantizar o uso de drogas. Nós reconhecemos quando o uso é abusivo, é muito triste para o indivíduo, para a sua família, para os laços sociais. Não se trata de idealizar ou de romantizar, mas se trata de fazer um bom debate, porque essa lógica proibicionista é ineficiente, cara e, na verdade, produz banho de sangue e encarceramento em massa. Então, é muito triste que o debate seja feito nestes termos. É uma derrota para a sociedade brasileira. Deputado Por favor, Sakamoto. Sakamoto. Obrigado, José. Deputado Sakamoto aqui, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Né? O cerne do projeto, né, a principal discussão que está em trânsito, pelo menos no STF hoje, é a definição de uma quantidade mínima, né, de drogas, né, a partir do qual separaria o usuário do traficante, né? O projeto que está colocado aqui, ele deixa, que foi aprovado pelo Senado Federal, ele continua deixando na mão de autoridades, no caso do policial, do juiz, do delegado, a definição de que, olha, de acordo com o contexto, né? Isso aqui é um traficante, isso aqui é um usuário. Nesse sentido, o senhor acha que isso pode manter um certo racismo policial que a gente tem visto em apreensões e abordagens? Bom dia, Sakamoto. Obrigado pela pergunta. Não tenho a menor dúvida. Eu trouxe aqui uns dados do IPEA, só para nós termos uma ideia de como funciona a política de drogas e como esta política criminaliza o povo negro e o povo pobre. Vamos trabalhar com indicadores, com dados concretos. 68% das pessoas processadas por tráfico de drogas no Brasil são negras, 68%. 86% do sexo masculino. 72% até 30 anos. E 67% sem concluir a educação básica. Olha estes dados. O que significa isso? Essa subjetividade, essa discricionariedade da autoridade policial, na prática, está prendendo jovens, negros, pobres, de baixa escolaridade. Então, isso é fatal. Vou dar o exemplo do Rio de Janeiro. No Rio, quando uma pessoa é presa, ela já tem que dizer qual é a facção que ela vai querer se associar, mesmo que ela não tenha uma. Ou seja, o próprio sistema carcerário, em certa medida, organiza as máfias. Na verdade, as facções nascem, crescem e se organizam dentro da cadeia. Olha a lógica, uma pessoa que é tipificada como traficante dentro dessa subjetividade por causa do porte, ela vai ser presa, vai entrar num sistema carcerário desumano, infernal, superlotado, vai começar a se associar com facções criminosas, ou seja, essa política, é importante que a sociedade entenda, não melhora os indicadores de segurança. Eu estava lendo o voto do Alexandre de Moraes e ele usa a Associação Brasileira de Jurimetria para dizer o quanto é importante ter uma quantidade objetiva para fugir dessa subjetividade.